Estávamos falando aqui sobre o Evangelho que o apóstolo Paulo diz ser o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. E que Deus chamou Jonas para pregar contra o pecado em Nínive. E que este Evangelho é o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Quando o anjo chegou para José em sonho e avisou a ele que Maria estava grávida, qual era o costume da época? A mulher e o homem assumiam um compromisso de noivado por 1 ano. E diferentemente de hoje, depois desse 1 ano de noivado, eles se casavam. E neste 1 ano de noivado, era para se conhecerem, e não havia relação sexual. Hoje as pessoas têm a relação sexual antes do noivado e antes do casamento, né? Mas filho de Deus não. Filho de Deus deve preservar o modelo do figurino divino. Mas era assim na época. E Maria então ficou grávida antes do casamento. E José ficou preocupado, porque qual era a consequência? A mulher seria apedrejada. Essa era a consequência. E o anjo chegou para José e disse o quê? Mateus capítulo 1, versículo 21. O anjo disse para José: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então a salvação não é de outra coisa. Jesus não veio por outra razão ou por outro motivo. E assim Deus queria que Jonas fosse pregar em Nínive para salvar o povo dos pecados deles. Quando João Batista viu Jesus, eu fico imaginando a cena, João Batista andando aqui, viu Jesus do outro lado. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso me faz muito bem à alma e ao coração e ao espírito, porque Jesus veio com esta missão, com este propósito, e ele cumpriu o seu propósito, a sua missão. Ele não deixou pela metade, não deixou arestas a serem aparadas. Ele tirou o pecado do mundo, como Deus disse ao profeta Zacarias, e nós lemos aqui ontem à noite: num dia só eu tirarei a iniquidade dessa terra. Num dia só, de uma vez só, num ato único. E quando Jesus, os judeus, os religiosos, estavam contendendo com Jesus sobre essa questão, no capítulo 8, versículo 24 de João, Jesus disse para eles, chegou a resumir nesta frase: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou a pessoa é livre, resgatada do pecado, libertada do pecado, ou ela vai morrer nos seus pecados e não há perdão para este mal, conforme Deus disse ao profeta Isaías, não há perdão, só há um remédio: morte para o pecador no corpo de Cristo. Se o anjo disse a José que Jesus viria para salvar o povo, seu povo, dos pecados deles, então a pergunta é: por que é necessário
salvar o ser humano do pecado. Por quê? Jonas não entendeu isso, quando Deus mandou que ele pregasse a uma nação pecadora, e que o pecado daquele povo havia subido até Deus, porque a sua malícia subiu até mim. Por quê? Capítulo 59 do livro do profeta Isaías, 59, os versículos 1 e 2. 1 e 2, ele está dizendo assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado separou o homem de Deus e mantém o homem separado de Deus enquanto ele não nasce de novo, enquanto ele não é regenerado, enquanto ele não é uma nova criatura, ele continua separado de Deus. E as religiões estão aí como uma boa bandeira para tentar amaciar o ego deste homem soberbo, que o pecado gerou a soberba, estufa o peito da pessoa, e muitos ainda alimentam isso, dizendo: não, você é uma boa pessoa, Deus precisa de você, você é muito importante para Deus. Aí a gente olha para a Bíblia diz que Deus do nada fez tudo, de um só criou toda a raça humana, não havia nada e ele fez tudo pela palavra, ele providenciou e realizou a salvação. Como é que a pessoa não é capaz de olhar para si e falar: mas onde é que eu sou importante para Deus, se ele não precisou de mim para nada? Ele fez tudo sem mim. A única coisa que o homem pode fazer para Deus foi mais ou menos o que Abraão e a Sara fizeram. Aquele conflito do Oriente Médio é o que o homem pode fazer para Deus. O muito que ele pode fazer é atrapalhar os planos de Deus. É o que ele pode fazer, atrapalhar. E o que ele deveria fazer era se curvar diante da palavra do Senhor e reconhecer o poder de Deus, a soberania, a grandeza de Deus, a ação de Deus fazendo tudo a quem nada merece, e não dando o que nós merecemos ou merecíamos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então Jesus veio para desfazer esta inimizade que o pecado gerou, para reatar o homem com Deus, porque o pecado separou, para restabelecer esta comunhão que foi quebrada e perdida no jardim do Éden. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que Deus nos deu vida em Cristo, quando estávamos mortos em delitos e pecados. Deus não tem comunhão com o pecador. É um contrassenso, é uma contradição esta afirmação de pecador salvo e de ficar orando e pedindo a Deus perdão pelos pecados. No capítulo 9 de João 9, Jesus fez um milagre na vida daquele homem, e depois aquele homem foi apertado pelos religiosos, pelos judeus do templo, para que negassem a pessoa de Cristo. E aquele homem a quem Jesus abriu os olhos, no versículo 31,
ele responde assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então a gente não faz afirmações como resultado de ilação, né, de imaginação. Não, a gente faz afirmações baseadas na Bíblia. Deus não atende a pecadores. A oração do pecador que Deus atende é aquela que Jesus contou da parábola do publicano e do fariseu. O fariseu religioso, Jesus disse que ele orava de si para si mesmo, apresentando a Deus as suas obras, se vangloriando. Mas o publicano bateu no peito, abaixou a cabeça e disse: sê propício a mim, pecador. Quer dizer, tem misericórdia de mim, inclina a tua graça em meu favor, para que eu seja salvo. Aí Jesus disse: esse Deus ouviu, mas aquele não, aquele não. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 13, versículo 9, Deus diz qual será o lugar dos pecadores. O lugar, Isaías 13, 9. Ele diz: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. O juízo de Deus será assim: aquele que rejeitar a obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. Não haverá perdão, não haverá clemência. Nós vimos no capítulo 7 Jesus dizendo: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Mas Senhor, eu estava lá na igreja pregando, curando, expulsando demônios, mas eu nunca conheci vocês. Eu só conheço aqueles nos quais eu vivi e que estiveram em mim e eu neles. No capítulo 15 do Evangelho escrito por João, Jesus disse isso textualmente, literalmente. João capítulo 15, versículo 6. Versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Não vai adiantar apresentar a bandeira da denominação religiosa para Jesus, não vai resolver nada. Eu era da igreja X, Senhor, eu era um membro atuante na igreja, eu cantava, eu pregava, eu dava o dízimo, eu contribuía, eu construía escolas, creches, orfanatos, asilos, mas eu nunca te conheci. Vai ser uma sentença dura. Alguém esses dias até perguntou para mim o seguinte: o cristão não será julgado, o salvo. E por que o condenado, se ele já está condenado, ele será julgado? Julgado do que e por quê? Se ele já está condenado. Falei, é simples. O juiz, quando condena alguém, ele chama o condenado à sua frente para fazer a leitura da sentença e dizer a ele: você foi condenado pelo crime X, Y, Z, e por conta disso você vai cumprir tantos anos de cadeia. E já sai de lá algemado e é recolhido no xadrez. Assim será o condenado. Ele terá que comparecer diante do tribunal para dizer: a sua condenação é porque você não creu em mim. E lembrando que o juiz será o juiz. Hoje ele é o Salvador e é a oportunidade de salvação, mas no dia do juiz ele será o juiz. Você não creu na obra que eu consumei na cruz. Você creu na sua religião, você creu no seu pastor, no seu líder, no seu guia, mas não creu na obra que eu realizei por você. O seu lado é esse aqui, ó, lado esquerdo. E a Bíblia diz que haverá muita alegria, não é? Por conta dessa sentença, né? Haverá choro e ranger de dentes. Ninguém range os dentes de alegria. Range os dentes de sofrimento, de tristeza, de angústia,
de pavor, de medo. Haverá choro e ranger de dentes. Falando nisso, hoje à noite, se Deus quiser, nós vamos passar aqui um vídeo curtinho. Um tem 50 minutos. Depois a pregação, mais 1h30. A gente causa impacto para depois suavizar, né? O vídeo será de 5 minutos. 5 minutos. O outro deve dar uns 7, 8 minutos. Mas ambos tratam deste assunto: morte e inferno. Porque a gente lê na Bíblia, a gente fala e prega e ouve, mas às vezes a gente não dá a dimensão que o fato merece. E é um vídeo bem construído em cima de textos bíblicos. E depois, se os irmãos quiserem, vão anotando os textos. Eu tenho a relação deles aqui, posso passar, que falam sobre o inferno. Não é algo imaginário, não. É algo muito real. E mais real do que a gente pode imaginar. E quando Jesus disse que haverá choro e ranger de dentes, é porque o fato não é brincadeira. É muito sério. Se não fosse sério, não estaríamos aqui nestes dias, com certeza. Nós estamos aqui para tratar de coisas sérias, não para perder o nosso tempo, né? Acho que a gente teria muita coisa para fazer, eu imagino, né? Eu teria, e vocês também. Mas isso aqui é mais importante do que tudo que nós temos para fazer. É mais importante. Então Deus não atende a pecadores, e vem o dia em que Ele julgará os pecadores e os destruirá. Mas Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Foi isso que o anjo disse a José. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E Jonas pensava que Deus ia salvar só o povo de Israel. Não, os ninivitas, o Senhor pode mandar fogo cair do céu. Aliás, vocês lembram quando Jesus estava caminhando com seus discípulos e passando pela aldeia dos samaritanos, e os discípulos falaram assim para ele: mestre, o Senhor quer que a gente peça a Deus que mande fogo do céu e extermine esse povo aqui, lembram? E Jesus falou: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, ele veio para salvar, e a salvação não é privilégio, não é exclusividade de alguns, é para todos, porque Deus amou ao mundo, amou todas as pessoas, de tal forma que Ele mandou Jesus. Jesus veio para buscar e salvar o perdido, e todos nós nascemos perdidos, e por isso necessitamos de salvação. Jonas se levantou para fugir. O versículo 3. O versículo 3. Eu estou vendo que a gente vai precisar realizar uns 10 congressos desse para terminar a meditação do livro de Jonas, porque ainda estamos no versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Ele tentou fugir da presença de Deus, assim como Adão e Eva tentaram se esconder. Lembram? Deus passava pelo jardim, né? Viração do dia. Que hora que é a viração do dia? Vocês sabem qual é um programa que existe no rádio, feito por uma igreja X, às 18 horas? Já ouviram? Eu não fui o único que ouviu. Existe um programa lá na rádio, né? Às 18 horas, feita por uma igreja X. Porque 18 horas é a viração do dia. 18 horas. Era assim que o judeu contava, né? E conta o dia. 18 horas virou o dia. 18 horas Deus estava passando pelo jardim. Era o culto diário com o casal. E aí eles acharam que pudessem se esconder de Deus.
E é interessante como esse Deus é tremendo, né? Ele não vai acusando, ele espera que o casal se entregue, confesse. Adão, onde estás? Ele não sabia onde ele estava? Sabia. Ele queria a confissão. Ele queria que Adão confessasse, reconhecesse e visse a besteira que ele tinha feito. Ah, Senhor, eu ainda bota a culpa na Eva, né? E em Deus, né? Eu comi daquela árvore que o Senhor mandou que não comesse, e eu comi, mas foi a mulher que me deu, a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu, quer dizer, o Senhor é culpado porque o Senhor me deu essa mulher, eu não pedi, né? E ela me fez comer daquele fruto, e por isso, agora eu vi que eu estava nu. Olha, antes ele não tinha visto. Deus queria a confissão dele. Então, Adão e Eva pensaram que pudessem se esconder. Jonas pensou que podia fugir da presença de Deus. Se recusou a entregar a mensagem que Deus havia ordenado. Só para adiantar um pouco, no capítulo 3, no versículo 4, está a mensagem que Deus mandou Jonas pregar em Nínive. Capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, será destruída. Foi a mensagem que ele pregou. Simples, não? Uma mensagem simples, objetiva, prática. A gente olha e fala, mas isso seria suficiente para convencer os ninivitas, para amedrontá-los? Seria destruída a cidade. Medo, pavor da morte, da destruição. Esse era um fato, mas tinha um outro, mais marcante, o que havia levado o profeta Jonas até lá. O milagre de passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. No ventre do peixe. Já pensaram? Tem algum nutricionista aqui no meio? Ninguém? Quando nós ingerimos qualquer alimento, o processo de digestão, logo no estômago, é produzido aquilo que a gente conhece de suco gástrico, para dissolver os alimentos. Como é que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e não foi dissolvido por estes sucos gástricos? Milagre. Onde é que ele encontrou ar para respirar? No ventre do peixe. E esse peixe foi vomitar Jonas na praia, em terra seca. E os ninivitas sabiam, tinham informação deste milagre. Milagre. Vamos olhar direitinho, esse homem ficou 3 dias no ventre do peixe e saiu intacto. E está trazendo uma mensagem de que Deus vai destruir a cidade. Temos que nos render. Por isso houve arrependimento. Esta é a mensagem do Evangelho. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Se eu não entrar no reino de Deus, eu vou para onde? Lançado no fogo eterno. Não, eu não quero. Eu não quero. Como é esta mensagem? Como se dá o novo nascimento? E Jesus disse para Nicodemos e disse aos escribas e fariseus: olha o sinal do profeta Jonas. 3 dias e 3 noites. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. O profeta não queria que Deus tivesse misericórdia, usasse de misericórdia para com os ninivitas. Não queria.
não queria que Deus tivesse compaixão da Assíria. Jonas se esquecera que o propósito de Deus para com Israel era que Israel fosse uma bênção para o mundo. Lembram quando Deus chamou Abraão? Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma bênção, e em ti farei benditas todas as famílias da terra. Isto significa para nós que a bênção não é para eu guardar, pegar uma caixinha, trancar, ou então, como diz a letra do nosso hino, maravilhoso hino nacional, ficar deitado em berço esplêndido. Não é. A bênção é para ser comunicada, passada adiante. Olha o Evangelho, a justiça de Deus de fé em fé, de um para o outro, de um para o outro. Mas Jonas não tinha essa visão, por isso ele tentou fugir. Por isso ele queria que Deus mais exterminasse o povo assírio, a cidade de Nínive, porque era inimiga do povo de Israel. Mas Jesus disse nas bem-aventuranças que é para nós amarmos os nossos inimigos. Jesus ainda disse mais, né? Se vocês amam só aqueles que amam a vocês, o que é que vocês fazem demais? É fácil gostar de quem gosta da gente, é fácil amar quem ama a gente, é fácil ser simpático àqueles que concordam com a gente. O difícil é amar o inimigo. Mas amar não é gostar, amar é mais do que gostar. Eu lembro de um livro, né, do Monge e o Executivo. E o autor do livro diz o seguinte, que na escola, nos bastidores da escola, estavam discutindo sobre este assunto. Mas como é que eu vou amar o meu inimigo? E alguém chegou e disse, mas o que é o amor? Se nós não soubermos o que é o amor, nós não vamos amar o nosso inimigo. Mas se nós soubermos o que é o amor, e nós tivermos este amor de Deus derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo, então nós vamos amar o nosso inimigo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. De que jeito? Não foi no discurso, na palavra. Foi numa atitude concreta e positiva. Ele enviou Jesus. Então o amor não se trata de meras palavras, mas o amor implica num gesto, numa conduta positiva em favor do outro. Isso é no relacionamento conjugal, marido e mulher. Isso é no relacionamento entre os irmãos, no relacionamento entre as pessoas, no relacionamento com Deus. Então, se o amor implica numa atitude positiva em favor do outro, eu devo fazer pelo outro aquilo que ele necessita. É mais do que afeição natural, é mais do que afeição natural, amor. Então dá para amar o inimigo quando nós entendemos que o amor acarreta uma atitude positiva, um comportamento em benefício do outro. Aí dá para amar o inimigo. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, atitude positiva em favor dele. Se ele tiver sede, dá-lhe. Não vai lá discutir qual é o seu teu inimigo, não quero nem saber de você. Isso não é amor. O amor é esse, você é meu inimigo, mas está aqui, o pão que você necessita, a água que você necessita, aquilo que o samaritano fez em favor daquele homem que foi espancado pelos ladrões.
E Jesus contou a parábola porque os judeus não se davam com os samaritanos. O religioso passou e olhou, não é comigo. Mas o samaritano passou, pegou o homem, levou para a hospedaria, adiantou o pagamento das despesas, deixou o cartão de crédito. Ó, se gastar alguma coisa a mais, você pode debitar aí na minha conta. Isso é amor. Discurso, palavras se perdem ao vento. Precisam ser materializadas, concretizadas. Senão não saberemos o que é amor. Mas Jonas não sentia isso pelo povo assírio ou pela cidade de Nínive. Jesus foi enviado por Deus para cumprir uma tarefa maior do que aquela que Deus propusera ao profeta Jonas. Jonas foi enviado para que uma nação, um povo, fosse salvo. Jesus foi enviado para que a raça humana pecadora seja salva. Atualmente, o evangelho pregado, na maioria das vezes, é um evangelho deturpado, inventado, e que consiste, às vezes, no evangelho da cura, das boas obras, no evangelho que arranja emprego, casamento, que resolve problemas familiares, que ajuda a comprar mansões, carros blindados, avião, emissora de rádio e TV, e a ganhar muito dinheiro. O irmão estava falando aqui de finanças, e eu conheço esse trabalho que o Barba faz, né? Eu tenho um livro lá muito bom sobre finanças à luz da Bíblia. Tem um irmão nosso lá em Ribeirão que disse que no final do ano ele estava no Rio de Janeiro, a família de lá, e ele ouviu um carro de som passando pelas ruas da cidade, anunciando o trabalho que seria realizado à noite na igreja X, cujo slogan era: venha saber como é que Deus paga e apaga as suas dívidas. Se você tem dívida, está endividado, é nessa noite. E diz que Deus zera a dívida da pessoa. Aí a gente pensa, né? Deus não é caloteiro. Como é que ele vai ensinar alguém a dar calote em alguém? Porque se ele apaga a dívida, alguém deixou de receber. Apagou a minha dívida, não devo mais. Mas o meu credor não recebeu. E isso não é justo. E não é assim que Deus age. Não é assim que Ele faz. O que Ele ensina é a gente ter juízo e a aprender a gastar os 90% que Ele deixa conosco. 10% pertence a Ele, e 90% que Ele deixa para nós, nós temos que pedir a Ele sabedoria para utilizar aquele dinheiro, e não gastar mal, mas apagar, zerar a dívida de alguém, para que o credor não receba. Eu não acredito, Deus não faz isso. Mas o irmão escutou a propaganda na rua, e contou para nós, e a gente sabe que esse tipo de coisa existe. Tem até um vídeo, né, veiculado aí no YouTube, e houve um processo depois com um apresentador de TV, porque o apresentador de TV chamou, né, este alguém e falou: seu Deus é caloteiro. Olha a que ponto as pessoas chegam e colocam o nome de Deus no escárnio e na zombaria. E o apresentador, que é incrédulo e ímpio, disse assim: eu não acredito nesse Deus. E não deve acreditar mesmo, porque esse não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não faz isso. O apóstolo Paulo, sobre este evangelho que é deturpado,
que é diluído e que é anunciado, ele fez o seguinte desabafo na carta aos Gálatas, no capítulo 1, nos versículos 6 a 9. Ele disse assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos. E agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, maldito. Maldito todo aquele que prega evangelho que vai além dos 5 pontos da cruz. Dos 5 pontos da mensagem da cruz. Cristo me atraiu. Fui crucificado com Cristo, morto com Cristo, sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo. É o evangelho que Jesus mandou pregar. Foi além, ensinou outras coisas incompatíveis com este evangelho. Ensinou. O apóstolo está dizendo: é maldito. Não é bênção, não é abençoado. É para aquele que prega e para aquele que ouve. Porque aquele que ouve não está interessado em ouvir o evangelho da verdade. Porque aquele que está interessado, Deus providencia o meio para que ele ouça. Eu não tenho dúvida disso. E a experiência que a gente vai colecionando no dia a dia nos leva a essa conclusão. Toda pessoa que é sincera diante de Deus e clama a Deus pela verdade, Deus não é injusto, Ele mostra a verdade para essa pessoa, Ele leva esta pessoa a ouvir a verdade e a ser liberta, verdadeiramente livre. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele preparou Timóteo e disse: Timóteo, você vai assumir o pastorado, mas tem uma coisa que você não pode fazer, e tem uma coisa que você deve fazer sempre. O quê? Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Não fuja daí, Timóteo. Ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Segundo o meu evangelho. Por quê que ele fez a recomendação, ou fez esta recomendação a Timóteo? Porque, ao contrário do que vemos na mídia e no cenário religioso, a recomendação do apóstolo era para que Timóteo pregasse sempre o evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo nos mostra que Jesus, sendo o dono de tudo, não tinha nada. Eu não vi ainda na história e em nenhum escrito que Jesus tivesse deixado um inventário com a relação dos bens patrimoniais para ser distribuído. Não vi. O que eu vi foi que quando alguns postulantes ao reino de Deus chegaram para Jesus: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus olhou, conhecia a intenção e o coração da pessoa. Você quer me seguir mesmo? Quero. Vende tudo que você tem e depois você vem e me segue. A pessoa saiu triste. Ao outro, Jesus disse: você quer me seguir mesmo? Preste atenção numa coisa: as aves dos céus têm
ninhos, as raposas têm covis, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É isso que você quer? Porque há muita gente interessada não em seguir a Jesus, mas nas coisas que Jesus pode proporcionar a elas. E este Jesus rechaçou, e o apóstolo Paulo disse: Timóteo, lembra-se deste Jesus. Era o dono de tudo e não tinha nada. Lembra do Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça. Lembra do Jesus que, sendo Deus, não usurpou para si o ser a Deus no seu ministério terreno. Lembra de Jesus que, sendo poderoso, se esvaziou e assumiu a forma de servo, de homem, e foi obediente até a morte, morte de cruz. É este Jesus que é para ser anunciado, e você não pode esquecer dele. A gente tem uma memória muito pequena, né? Muito curta. A gente fala hoje, sai daqui, ele já não lembra mais do que foi falado, e se esquece facilmente das coisas, mas das coisas boas, porque das coisas ruins a gente lembra com facilidade, né? Coisas que estão há trocentos anos lá atrás, a gente não esquece, mas das coisas boas a gente esquece. Por isso que o apóstolo Paulo fez este apelo a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E ele tinha ainda outro motivo para que Timóteo não se esquecesse deste Jesus ressuscitado dentre os mortos, e que nós não podemos perder de vista. Não é apenas o Jesus filho de Maria e José. Os judeus, quando chegaram para Jesus, apresentando as obras e dizendo que eles eram filhos de Abraão, eles compararam Jesus a um bastardo, como alguém que não tinha ou não tivesse genealogia. Mas Jesus disse para eles o seguinte, João 8, 41 a 42: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E depois Jesus, no versículo 44 deste mesmo capítulo, Jesus diz para eles o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Agora vejam se o versículo 47 não causa impacto. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Conta-se a história, ou a ilustração, de que o pregador foi convidado para pregar numa igreja. E o pastor, zeloso como o pastor Cláudio, fez propaganda pela cidade, mas anunciando que naquela noite seria uma noite de milagres. E a igreja lotou de tal forma que não cabia mais ninguém. Imagina aqui, hein? Se o pastor tivesse anunciado aí pela cidade que seriam 3 dias de milagres. Imagina como é que não estaria isso aqui. E na semana seguinte, o mesmo pastor pegou o microfone, o alto-falante, saiu pela cidade, convidando as pessoas a ouvirem a palavra de Deus. Venham ouvir a palavra de Deus. Tinha meia dúzia de pessoas na igreja. E Jesus está dizendo aqui, quem é de Deus, ouve, tem vontade,
tem sede, tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Mas aquele que não é de Deus, ele não aguenta, ele não suporta, ele não resiste. A palavra de Deus incomoda, perturba, porque a pessoa ouve e olha para a sua vida, fala, mas eu tenho uma vida totalmente incompatível com aquilo que estou ouvindo. E ela tem que tomar uma decisão. Ela tem que assumir uma postura diante da palavra de Deus. Ela não pode permanecer indiferente. E aí realmente ela faz a opção. Ou ela fica, ou ela pula fora. Ou ela pula fora. O Jesus do qual nunca podemos esquecer, e que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, é o Jesus que é anunciado pela Bíblia, que foi crucificado, que nos levou a ser crucificado com Ele. É o Jesus que incluiu o pecador no mesmo sacrifício. É o Jesus que Deus ressuscitou, mas nos ressuscitou juntamente com Ele. E este Jesus tem sido esquecido dos púlpitos das igrejas, da maioria dos pregadores, tem sido esquecido pelo mundo que conserva mais as suas tradições do que a palavra de Deus. O mundo está mais preocupado em agradar a plateia do que em agradar a Deus. Mas esse fato não é novo. O que me conforta é isso. Porque se fosse um fato novo, e nós devemos ter essa preocupação, se não há resposta da igreja, vamos procurar onde é que está o erro. E aí nós descobrimos que desde a antiga aliança, este fato se repete. No livro do profeta Isaías, no capítulo 29, Deus já havia feito este alerta. 29. Os versículos 10 ao versículo 14, 10 a 14, ele diz assim: O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Um negócio mecânico, uma repetição mecânica, vai repetindo igual papagaio, sem saber o que está falando, sem parar para prestar atenção naquilo que está dizendo. Se aproxima, fala com a boca, mas o coração não foi trocado, por isso está longe de mim, diz o Senhor. E ele diz no versículo 14: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Se oculta para que Cristo apareça, para que Cristo cresça, e não é o que a gente vê na maioria dos púlpitos e das pregações. Assim como Jonas fugiu da mensagem que Deus lhe determinou, a maioria foge da mensagem que Jesus mandou pregar. Porque Jesus mandou pregar uma coisa só, não é? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E o apóstolo Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus. No Evangelho se descobre a justiça de Deus. Ele não mandou pregar outra coisa. E nesse sentido o apóstolo Paulo diz que esta palavra da cruz, esta mensagem é loucura para nós, não, para os que se perdem, para os que são salvos, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Nosso tempo
já foi. Precisamos parar aqui para continuar a noite. A menos que haja uma proposta para a gente prorrogar até as 18 horas. Lembram quando o apóstolo Paulo estava lá no cenáculo pregando? Ele, no dia seguinte, ia fazer uma viagem missionária, né? Ia embarcar no navio. E ele começou a pregar às 18 horas. Que horas que o Eutico caiu lá da janela? Que horas eram? Meia-noite. Meia-noite. Foi das 18 à meia-noite. 6 horas, né? Pregando. Aí o Eutico caiu e foi dado como morto. O apóstolo, a gente tem que dar vazão aos pensamentos, né? Criatividade, né? O apóstolo saiu do púlpito, foi lá com mais uns irmãos, né? Fervorosos de espírito, oraram. Eutico, levanta, em nome de Jesus. Levantou. Aí a gente pensa assim, hoje, a nossa realidade. Irmãos, vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por este milagre, por esta bênção, e vamos encerrar e vamos para casa, não é? Aí o apóstolo não, falou: Eutico, vem cá, senta aí. Vamos continuar o culto. Vamos continuar. 6 horas já haviam se passado. E ele foi até que hora? Até o amanhecer. Até o amanhecer. Aí qualquer um de nós aqui, pastor, eu estou cansado, o senhor me perdoa, eu vou para casa, vou descansar um pouco, que eu tenho que viajar, né? No dia seguinte, embarcar. E não, ele embarcou o navio e prosseguiu a sua viagem. Essas coisas me chamam a atenção, esses detalhes. Sabe por quê, irmãos? A gente não aguenta ficar aí 1 hora, 2 horas, 3 horas ouvindo a palavra de Deus, né? Dá sono, dá canseira, dá um monte de coisa. Mas tem muita gente que aguenta ficar na frente da televisão a madrugada toda, sabe? E eu não suporto a tal da televisão, não sei porquê, eu não suporto. Minha mulher é testemunha, eu não aguento ficar na frente da televisão. Filme eu não tenho mais paciência de ver, porque o filme retrata as mazelas da sociedade, ou não é? É só violência, é só trama, sabe? Filme, não tenho paciência. A única coisa que eu ainda consigo ver um pouco é quando há documentário, que aí retrata a história e tal, eu gosto de ver. Mas é meia hora, 1 hora de TV, para mim está bom demais, sabe? Quando vejo, graças a Deus, porque a Bíblia diz que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus, vigiando e orando, mas nada disso vai convencer vocês a fazer a proposta de prorrogar o tempo. Discursei, mas nós temos que terminar agora. Então nós vamos encerrar e à noite continuaremos nesta meditação. Podemos continuar à noite? Amém. Então vamos continuar.